sabia que tá chegando o Dia do Homem aqui no Brasil? Né, eu não tô nem falando do 1º de abril, tá? Brincadeira. Roda a vinheta aí. Olá, homem. Provavelmente você que tá assistindo é um homem que tá pensando assim: Nossa, finalmente um dia pra mim. ou então é uma mulher pensando: Mas que coisa que é essa? Que é isso? seja você quem for, é verdade. Aqui no Brasil existe o Dia do Homem. Ele é comemorado em 15 de julho. E adivinha, a data foi criada por um homem, tá? Eu já vou te explicar isso, mas antes, muito prazer, eu sou a Júlia Kekia e diante... Eita, minha gata caiu aqui, se manifestou contra os homens, mas de antemão eu já adianto aqui que as brincadeiras são brincadeiras, leva na esportiva, o objetivo desse vídeo é informar, tá? Olha, internacionalmente, o Dia do Homem é comemorado no dia 19 de novembro. E veja só que curioso, a data ela não surgiu de um dia de luta, um dia marcante, não. Na verdade, nasceu de uma iniciativa do governo de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Acredita-se que o governo propôs a data para homenagear as figuras importantes ali da história do país. O Dia do Homem, então, pretendia substituir o Dia do Defensor da Pátria, antes conhecido como Dia do Exército Vermelho. Pretendia, então, substituir, vindo com um feriado com essa pegada ainda masculina, máscula na Rússia e em outras ex-repúblicas soviéticas. Logo, a data foi incorporada ao calendário de outros países, como Trindade e Tobago. E a gente não está falando de uma data oficial, mas em todo o mundo o Dia do Homem é comemorado em novembro. Mais ou menos 70 países comemoram essa data. Acontece que Brasil, né? Por aqui, em 92, foi escolhido o dia 15 de julho para comemoração. Diz a história que tudo começou com uma brincadeira. A Ordem Nacional ali dos Escritores estava numa reunião em que falavam sobre, as grandes conquistas políticas, sociais, históricas dos homens. E aí escolheram o dia 15 numa piadoca, com a data de aniversário da mãe de um dos membros que jantavam ali na Ordem em São Paulo. E para você entender quem estava jantando, quem fazia parte desse jantar, estavam ali a escritora Mariazinha Congílio, também o maestro Mário Albanese, o jornalista João Marcos Sicarelli e o escritor Edson Marques. Só que a brincadeira ela não parou, não morreu naquele jantar. Um ano depois, a partir de 93, a Tertúlia Pensão de Jundiaí, uma espécie de academia informal de escritores criada pela Mariazinha, passou a celebrar o Dia do Homem, escolhendo todo ano uma personalidade para receber o troféu Moringa, um troféu em homenagem aos homens. Aliás, o jantar e a entrega do prêmio acontecem sempre, todo ano, em 20 de julho, quando o primeiro homem pisou na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. E entre os que já foram agraciados com esse prêmio estão o professor Pasquale, o Pasquale Cipro Neto, e o ex-presidente da África, o Nelson Mandela. Mas eu acho que você está aí pensando, por que cargas d'água eu estou aqui dedicando um vídeo todo para falar do Dia dos Homens? Normalmente eu também ia torcer o nariz para isso, porque tirando o 8 de março, quando a gente recebe uma florzinha, e olhe lá, hein? Tirando esse dia praticamente o ano todo, é dos homens, protegidos, resguardados, deitados eternamente em berço de privilégios. Mas aí que tá. Se essa nossa sociedade é marcada pelos privilégios, quem os construiu? Quem deu aval para que eles fossem construídos? Cabe a quem lutar por igualdade? Aliás, a quem interessa a luta por igualdade? E a resposta de pronto seria: cabe às mulheres. Só que, na verdade, os homens eles têm uma parcela enorme, fundamental aí nessa luta, e de quebra, essa estrutura social também faz deles alvos, bastante alvos. Olha, o Dia do Homem ele chama muita atenção, inclusive, para a necessidade aí dos homens darem mais importância à própria saúde.
serve também, né, como uma data de conscientização. Mas as questões da saúde, da própria estrutura social, elas estão completamente interligadas. A gente está acostumado desde pequenininho a ouvir, né? Pô, homem não se cuida mesmo, ai, foge de médico, quanto que dá? Quem nunca ouviu a piadinha com o exame de próstata? Doença silenciosa e que afeta os homens. O câncer de próstata é o mais incidente no homem e o que mais mata depois do câncer de pulmão. No ano passado foram 16 mil óbitos, cerca de 44 por dia. O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano devem surgir 66 mil novos casos da doença. Aí essa pinta de relaxado, muitas vezes, né, essa pinta de machão, ela se estende para outras esferas da vida. Não é um pai muito presente, mas é homem, sabe como é, né? Ele trai uma vez ou outra, mas é o instinto masculino, não acontece. Pô, homem não fala de sentimento. Quem manda é psicólogo. Isso aí é frescura. Mas vem cá, como é que a gente então vai dedicar uma data de conscientização para falar da importância de cuidar da saúde se durante toda a vida a gente diz o contrário, incentiva os homens a não terem qualquer responsabilidade? Você viu só como o problema é mais embaixo, né? Só uma campanhazinha de saúde? E longe de mim querer transformar esse vídeo aqui num clipe do Thiago York, longe de mim. Mas aproveitando que o Dia do Homem está chegando, eu te convido então a repensar o ser homem. E para você entender a dimensão aí do problema, que coisa maluca, né, que a nossa sociedade tem insistido. De acordo com um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, um relatório publicado no fim de 2019, nas Américas, a expectativa de vida dos homens é de 5, quase 6 anos a menos do que a das mulheres. Isso acontece em grande parte, como diz o relatório, porque as expectativas da sociedade contribuem para um comportamento de risco. Esse relatório aponta, por exemplo, né, para você entender, que as expectativas sociais em relação aos homens de serem, né, os provedores da grana, de serem sexualmente dominantes, evitarem discutir as emoções, procurar ajuda, que essas expectativas estão contribuindo para maiores taxas de suicídio, homicídio, vícios, acidentes de trânsito e para o surgimento de doenças crônicas. Óbvio que esse número ele não aponta para a gente, né, que nós mulheres somos privilegiadas, longe disso. Nós continuamos assumindo outros riscos só por sermos mulheres, inclusive vítima desse machismo. Só que esse número nos mostra que os homens também estão reféns dessa própria estrutura. E, aliás, na política mesmo a gente está tentando, né, sair de uma era dominada por homens que fazem as leis para si, um show de horrores, o imbrochável, que agora também está inelegível. Não, mas eu juro, um desafio para você. Tenta só assistir esses vídeos aqui sem sentir uma vertigem. Me diz quanto tempo que você aguentou. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O depoimento do River, né? Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Tá? A qualquer preço contra mim. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, o outro foi também. Foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens. A quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Putz, mas se esse é o modelo de um homem que a gente tem na nossa sociedade, o que fazer para mudar isso? É uma conversa longa, profunda, nem com 10 vídeos a gente ia conseguir abordar. Mas, para começo de conversa, a gente tem que refletir sobre toda essa estrutura que está colocada. Então, lá vai algumas indicações para você. Pega a caneta ou o print, né? 1. O livro Seja Homem, a masculinidade desmascarada. Aqui, essa obra é escrita por um educador britânico. Aqui no Brasil, ela é prefaciada, sabe por quê? Pelo Emicida.
E no livro, o autor ele busca desmascarar os mitos em torno da masculinidade. E você quer colocar esse debate, então, num contexto? Tudo bem, a gente tem aqui a nova edição do livro 6 Balas num Buraco Só, A Crise do Masculino, uma edição por João Silvério Trevisan. Nesse livro, o jornalista relançou um livro escrito em 98, adicionando capítulos inéditos que abordam questões políticas e sociais recentes no contexto dos governos Trump e Bolsonaro, propondo uma reflexão sobre o machismo, também sobre a misoginia, a homofobia e os estereótipos de toda essa masculinidade ideal. Um outro livro fundamental, Homens Pretos Não Choram. Ele faz esse recorte racial, social, que também é essencial nesse debate aqui, faz isso trazendo 3 contos que tratam das feridas, dos medos e da solidão dos homens negros. Voltando agora desde o Brasil colonial, a gente tem o livro História dos Homens no Brasil. A obra, que é organizada por Marie Del Priore e Márcia Mantino, percorre a história do Brasil colonial até hoje, traçando as mudanças quanto ao papel masculino na família, no trabalho, na paternidade, enfim. Agora, quer uma dica extra? Quer assistir? Toma aí o documentário Quebrando Mitos, um documentário que desmonta a masculinidade do Bolsonaro. Um documentário que, como ele mesmo diz, explora a masculinidade catastrófica e frágil de Jair Bolsonaro. Desde criança eu escuto, vira homem, seja macho. Olá, deputado Jair Bolsonaro. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Homem é forte, homem não chora. Masculinidade não precisa ser catastrófica. Como que essa violência nos adoece? Quais são as mães que estão hoje preocupadas se seu filho saiu para o trabalho ou não? Quebraram nossos galhos! Cortaram nosso tronco! Mas esquecer de arrancar nossa raiz! E os povos indígenas do Brasil estão vivos! Como os LGBTQs foram usados por Bolsonaro como alavanca eleitoral. Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! Mas a resistência só cresce. Bora, Bolsonaro! As ideias são a prova de bala. Ufa! Coisa pra ler, pra assistir, você tem de monte, hein? Tem um montão de coisa pra fazer aí no Dia do Homem. Dá até pra tomar um Campari, meu. Só não vai encher nosso saco, por favor. Brincadeira, pode tomar um Campari, ler os livros, assiste os vídeos, que a gente possa fazer e ter conversas assim juntos, tomando uma cervejinha e com total respeito, né? Agora eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia e até o próximo Meio Explica.